Olá pessoal, vamos continuar então com a quinta aula do nosso curso de programação em Lua e nós vamos nessa quinta aula falar a respeito de programação estruturada. Então o que acontece? Programação estruturada trata dessas três estruturas que eu estou falando aqui, que estão presentes na tela, tá? O que acontece? Antes de existir isso, e se você for ver hoje até os programas em Assembler ainda são em linguagem não estruturada, os programas precisam executar instruções, como aquelas de atribuição, de valores e fazer contas, né? Chamar uma função, enfim. E o que acontece é o seguinte, antigamente você tinha esses blocos de instrução, como aqui a gente tem esses blocos azuis que representam instruções ou alguns blocos, e antigamente você poderia muito bem partir de uma instrução, mandar fazer um salto para uma outra instrução lá na frente, dessa instrução aqui na frente você poderia ter a possibilidade de fazer um salto para a instrução no meio e eventualmente até voltar lá para cima. Ou até, em alguns casos, você poderia até apontar para uma outra área qualquer do seu programa, tá? Supondo que esses blocos estivessem contidos no mesmo programa, você poderia até fazer com que ele pulasse para uma outra parte qualquer e aqui dentro de um desses ramos, por exemplo, voltar para uma... Enfim, você poderia fazer um salto para qualquer lugar no programa. Isso é chamado de programação não estruturada. Você já deve, se você não ouviu falar, você vai ver que fala-se muito de a programação estruturada é a programação que evita o uso da instrução goTo, quer dizer, vá para tal lugar, né? Então o goTo é o que permite você sair de uma instrução, pular para qualquer uma outra, né? Pular daqui para cá, pular daqui para cá, ou de uma instrução do meio para uma outra área do programa usando o goTo. E isso, naturalmente, conforme a gente vai escrevendo código, vai fazendo com que o programa fique confuso de ler e difícil da gente conseguir acompanhar e fazer manutenção. Então, para melhorar, principalmente por causa das linguagens de alto nível que foram surgindo, como Lua é uma linguagem de alto nível, então o que acontece? O pessoal criou essa forma de programar em que você não usa goTo e você, para poder fazer qualquer coisa no seu programa, você precisa obedecer essas três estruturas que estão aqui, tá? A primeira é de sequência, significa o seguinte: uma instrução é executada após a outra, então é sempre para frente, você executa uma, logo depois a seguinte, logo depois a seguinte e assim por diante. Então com isso você tem uma sequência de instruções que você segue. E isso fica claro na hora que a gente escreve. Normalmente a gente escreve uma instrução por linha e isso define a nossa sequência. Claro, isso não resolve tudo, porque a gente vai ter casos em que a gente precisa fazer escolhas escolhas em tempo de execução do programa e a gente precisa selecionar ramos. Vamos supor o seguinte exemplo, vamos supor que eu quero resolver uma equação do segundo grau. Nesse caso, eu preciso apenas de uma estrutura de sequência, porque resolver uma equação do segundo grau envolve eu obter os três parâmetros de entrada, que é o A, o B e o C. Do A, B e C eu vou calcular o delta, né, que é o b ao quadrado menos 4ac, calculo o delta, calculo a raiz quadrada de delta e logo em seguida eu calculo a raiz x1 e a raiz x2. Com isso eu tenho uma sequência de operações que eu executo, que a gente já vai fazer isso para você ver como é que fica, e aí essa sequência dá conta de resolver o programa, ok. Mas, por exemplo, se eu tiver dois números e eu quiser que o meu programa determine qual o maior dentre esses dois números, eu não consigo fazer isso apenas com estrutura de sequência. Eu vou precisar de uma estrutura de seleção, em que eu testo um número e caso o número A seja maior, eu vou atribuir o valor, a minha variável maior, ao valor A. Caso não, vou atribuir a minha variável maior ao valor B. E aí aqui embaixo eu vou ter, por exemplo, exibir qual o maior dos dois números. Mas eu, no meio do caminho, tomei uma decisão e precisei escolher, né, fazer uma seleção entre o ramo A e o ramo B. E aqui nessa condição vai retornar verdadeiro ou falso, e aí dependendo da escolha eu vou para um lado ou para o outro. Tá? Então isso aí já também melhora, mas também não resolve tudo, porque, por exemplo, pode ser que vamos supor que eu queira calcular o maior de uma lista de valores, então eu quero poder escolher dentro daquela lista, que pode ter 2, pode ter 3, mas pode ter 1000, pode ter 1 milhão. E aí como é que eu faço? Eu não vou ficar repetindo esse código de seleção 1 milhão de vezes, que o meu programa vai ficar imenso e eu não consigo tratar todos os casos. Então, para evitar isso, eu vou usar a estrutura de repetição, em que eu vou ter uma maneira agregada de ver esses números. Em Lua a gente vai usar uma tabela, e aí eu vou percorrer essa tabela, e enquanto eu estiver percorrendo a tabela, eu vou ficar aqui atualizando o maior
e no final eu exibo quem é o maior dos números. Então, vamos começar nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo, vamos limpar aqui a tela. E o primeiro exemplo que eu falei foi exatamente a equação do segundo grau para a gente resolver. Vamos salvar esse arquivo aqui como exemplo 3, ponto lua. E nesse exemplo 3 a gente vai começar fazendo uma resolução de equação do segundo grau, para vocês verem como é que a gente faz como é que a gente se utiliza da estrutura de sequência para começar. Então, a equação do segundo grau, se você está estudando programação por acaso ainda não viu, ainda está numa série menos avançada aí, ainda não aprendeu isso, mas eu vou dar a fórmula que a gente resolve, que é chamada fórmula de Bhaskara, né? Então, vou colocar aqui um comentário, resolução de uma equação do segundo grau. Isso consiste do seguinte: eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E as soluções são, as raízes são, eu tenho duas raízes, essa equação me dá uma parábola, e essa parábola toca o meu eixo x em dois lugares, sendo a raiz x1 igual a menos b menos raiz quadrada, vou dizer que é SQRT, tá? Para dizer que é a raiz quadrada de delta, eu já vou dizer quem é delta, sobre 2a, e aqui eu vou colocar entre parênteses para ficar claro. Tá? Então, menos b menos raiz de delta sobre 2a, e a minha raiz x2, que é a segunda raiz, é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá? Só para ficar claro também, vamos colocar aqui os valores os valores entre parênteses e colocar aqui o vezes também. Tá? Vou colocar aqui o vezes para ficar claro o que a gente está fazendo. Então, pronto. Então aqui, assim a gente resolve a equação do segundo grau. Tá? Eu vou colocar uma equação aqui. A equação que nós vamos resolver agora é a seguinte: x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Esta equação, eu espero que ela tenha a resposta 2 e 3, são as duas raízes. Tá? Mas nós vamos implementar o método de solução para resolvê-la. Então, vamos começar. Eu vou pegar os meus valores de a, b e c. Tá? A nesse caso é igual a 1. Tá? Eu estou olhando para esta equação aqui. A é igual a 1. B igual a menos 5. E C igual a 6. E agora nós vamos resolver a equação. Então, para começar, repara, minha solução final são essas duas raízes aqui, não é? Para calcular a raiz, ela depende do delta, que está aqui. Ó, essa variável delta que está lá no meio, ela tem que ser calculada primeiro. Então, primeiro eu vou calcular o delta. Vamos começar a usar o que a gente já aprendeu. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pronto, com isso eu já tenho o valor de delta. Com isso, eu agora posso calcular x1 e x2. x1 igual a menos b, vamos colocar logo entre parênteses, que eu vou precisar, menos b menos, aí eu tenho que chamar math, que é a biblioteca matemática do Lua, ponto, sqrt, a raiz quadrada de delta, e aí eu vou dividir isso por 2 vezes a. Aí você pode estar me perguntando, mas a não é igual a 1? Então por que eu estou aqui multiplicar por a? Porque eu tenho que fazer uma solução genérica. Depois eu vou mostrar um exemplo diferente em que o a não é igual a 1 e para ter a resposta certa, a gente precisa ter a fórmula correta. Tá? Então vamos lá, Ctrl D aqui para duplicar a linha, eu vou fazer x2, que é a segunda raiz, igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Beleza, e aí com isso, o que eu posso fazer agora? Eu posso imprimir o resultado
Vou colocar só um print x1, x2 para a gente ver os resultados. Depois a gente incrementa um pouquinho essa solução. Beleza, isso aqui resolve a nossa equação do segundo grau. Tá? Eu espero que a solução dessa equação seja 2 e 3 e nós vamos testar isso agora no programa aqui. Então vamos lá. Eu já entrei no interpretador, nem precisava. Deixa eu sair do interpretador, a gente vai chamar ele direto do arquivo. Então lua, exemplo 3.lua. E de fato, as raízes que ele imprimiu são 2 e 3. Ok. Então a gente conseguiu demonstrar que por uma estrutura puramente de sequência, ou seja, o que é a minha sequência? Atribui a variável A o valor 1, atribui a variável B o valor menos 5, atribui a variável C o valor 6, depois calcula o delta, depois calcula x1, depois calcula x2, depois imprime. Então aqui eu só estou usando a estrutura de sequência para fazer o cálculo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se está funcionando trocando aqui os valores. Vamos colocar uma outra raiz, uma outra equação cuja raiz é conhecida. Se eu colocar aqui menos 2 e aqui 1, e aqui 1. Eu espero que tenha duas raízes e que elas sejam 1 e 1, as duas raízes iguais. Vamos ver se ela funciona? Então vamos executar aqui novamente e está lá, 1 e 1 a raiz. Bom, beleza. Mais um teste. Vamos voltar no 1, menos 5 e 6. Tá? Isso aqui a gente já sabe tem que dar 2 e 3. Mas se eu multiplicar todo mundo por 2, tem que continuar dando 2 e 3. Então 2 menos 10 e 12. Isso tem que continuar dando 2 e 3. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que porque eu percebi que naquele exemplo anterior o A era igual a 1, eu na fórmula não coloquei o A aqui. Não coloquei o A. Então eu tirei e deixei a fórmula só assim. O que vai acontecer? Eu vou obter o valor errado. Então quando eu vier aqui, eu vou obter 4 e 6, que não são os valores corretos. Para que fique o valor correto, para qualquer situação, eu tenho que manter a fórmula correta. Então eu tenho que colocar aqui o 2A para ele estar preparado para fazer qualquer tipo de conta. E agora sim, se eu executar novamente, eu tenho 2 e 3, que é a resposta esperada. Ok, então a gente já viu a estrutura de sequência. Já viu a estrutura de sequência. Então aqui vou fazer aqui exemplo, estrutura de sequência. Vamos colocar aqui em cima. Pronto. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou comentar essa linha de baixo para ele não imprimir mais na tela. E aqui embaixo eu vou começar a fazer agora um exemplo de uma estrutura de seleção. Melhor, eu vou fazer um arquivo novo para não ficar confuso. Então vamos abrir um arquivo novo, Ctrl N aqui no teclado, e eu vou começar a fazer a nossa estrutura de seleção, que é essa teste aqui no meio. Tá? Na estrutura de seleção a gente vai usar a instrução if. Tá? A instrução if tem a seguinte característica. Tem o if, um teste, tá? Que a gente vai usar aqueles operadores relacionais ou os operadores lógicos, then, e depois eu vou ter aqui um end, em que eu vou ter aqui o corpo. O que acontece se a instrução for verdadeira, e eu posso ou não ter um else, que me diz o que a instrução faz se a condição for falsa. Tá? Ou seja, o if é representa esse meu losango aqui. Então esse losango diz o seguinte, eu executo um teste. Se o teste for verdadeiro, faça isso aqui. Se o teste for falso, faça isso aqui. Então, if, se o teste for verdadeiro, execute esse código. Se o teste for falso, execute o que está no else. E o exemplo que eu falei que a gente vai fazer é dizer qual é o maior entre dois números. Então vamos lá. Então vamos salvar isso aqui como exemplo 4. Ponto lua. Beleza. E vamos começar. Vamos dizer que o nosso número A é igual a 1, nosso número B é igual a 2. Nós humanos sabemos qual é maior, mas o computador precisa testar para poder saber. Então, vamos fazer o teste. Então, if A maior que B,
Então, eu vou dizer print A é maior. Vou colocar o E com H, porque o acento acaba ficando ruim aqui no prompt de comando do Windows. Se não, print B é maior. Ok. Vamos lá? Então vamos executar esse cara agora. Então eu vou executar o lua é x4.lua e ele está me dizendo que o B é maior, como a gente esperava. B igual a 2. Ele vai fazer o teste, vai verificar que o B é maior que o A. E aí, nesse caso, ele vai printar o B é maior. Como é que ele faz o teste? Quando esse teste for feito, A maior que B, ele vai dizer o quê? Falso. Como é um teste falso, ele vai executar os comandos que estão aqui no else. E a partir daí, ele vai printar na tela B é maior. Ok. Esse é o primeiro passo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora, vamos fazer uma modificação. Eu quero só saber, eu não quero saber quem é a variável em si que é maior, eu quero só saber qual é o maior valor. Tá? Então, tanto faz quem é a variável, mas eu só quero saber qual é o maior valor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma variável maior, que é o maior valor, e essa variável maior será igual a new, para a gente inicializar ela com um valor que não faça sentido para comparar com um número. Se A maior que B, maior igual a A. Caso contrário, se o A não for maior que B, eu vou dizer que o maior é igual a B. E lá no final, print, eu vou dizer quem é o maior. Então vamos lá. Então olha só, ele me retornou uma mensagem dizendo o número 2, ou seja, o 2 é o maior. Vamos trocar aqui, vamos ver se continua funcionando. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, ele agora tem que me dizer que o 10 é o maior. Então beleza, então se o A for maior que o B, ele também retorna o valor correto aqui. E se for igual? Aí se for igual, tanto faz, né? Ele vai retornar se o A, se eles forem iguais, o que vai acontecer? Ele vai executar esse cara de baixo, mas como eles são iguais, o valor maior vai dar 2 de qualquer maneira. Só para mostrar para vocês, a gente executa, deu 2, ok? Mas a gente pode fazer o seguinte, como eu falei, isso aqui pode ser um bloco de instruções e não apenas uma. Então eu posso vir aqui e só para a gente enxergar o que está acontecendo, print, vamos colocar aqui lado A, ou melhor, print A maior, e aqui eu vou dar um print B maior. Esqueci as aspas. Ok. Com isto aqui, eu vou conseguir ver o que está acontecendo na hora que ele selecionar. Então agora eu vou executar novamente. E olha o que aconteceu. Ele está dizendo que B é maior. Na realidade, B é maior ou igual, B é igual. Mas, como o meu teste é por A maior que B, eu posso aqui complementar para ficar mais preciso. Maior ou igual. Pronto. Fica mais preciso. B maior ou igual. E o maior é o 2, estou imprimindo aqui fora. Beleza, vamos colocar agora um terceiro número e ver qual é o maior de 3 números. C igual a 5. Vamos colocar B igual a 10. Ok, então vamos tirar isso daqui. Eu já imagino que vocês já entenderam. Se o A for maior que o B, então agora o que acontece? Não basta eu verificar se ele é maior que B, porque ele também tem que ser maior que C. Então aqui dentro eu vou fazer um outro teste. If A maior que C, então maior igual a A. E se o maior não for, e se A não for maior que C, else. Vamos lá, vamos acompanhar aqui o que está acontecendo. Se o A for maior que B, e então o A for maior que C, então maior igual a A. Agora, se o A for maior que B,
mas não for maior que C, eu vou dizer que o A, então, que o maior é igual a C. Né? Se eu testei se ele é maior que A, se eu testei que o A é maior que B, verdadeiro, logo estou executando aqui. Aí eu testei que o A é maior que C e deu verdadeiro, então o A é o maior. Agora, se aqui deu falso, então o maior é o C. Porque eu já sei que o A é maior que B, logo C é maior que A e C é o maior. Ok. Por outro lado, se A não é maior que B, então é porque B é maior. Então eu tenho que verificar o seguinte. Eu tenho que agora verificar se o B é maior que C. Então, if B maior que C. Testei o A contra B, agora estou testando o B contra C. Se o B for maior que C, maior ou igual a C. Se não, o maior é igual a C. Vamos ver se isso funciona? Então eu vou imprimir o maior aqui, continuar imprimindo o maior no final. Vamos ver se está funcionando. Então vamos lá. Lua, exemplo 4.lua, e o maior deu 10. Vamos trocar, vamos colocar o maior sendo o A. Colocar 20 aqui no A. Vamos ver se ele vai acusar o 20. Ok, também deu certo. Agora vamos colocar o maior sendo C, colocar 50. Então está funcionando. Então eu estou conseguindo, independente de quem seja o maior, ele está funcionando. Só que, o que está acontecendo aqui é que eu estou fazendo um código que eu poderia melhorar o meu algoritmo um pouco. Isso é bom para a gente verificar como funciona essa seleção de dois ramos, o if, o else, mas eu posso enxugar esse código. Tá? E a ideia que eu vou fazer é o seguinte, eu vou atribuir algum valor ao maior, e aí eu vou ficar testando se o outro é maior, e se for maior eu altero, em vez de eu atribuir um valor ao maior uma vez só, tá? Quer dizer, conforme eu passo no programa, apenas um desses caras aqui será executado, não mais de um. Porque ou eu vou vir para cá, primeiro ou eu vou vir para cá, ou para cá. E depois, ou aqui, ou aqui. Ou aqui, ou aqui. Então apenas uma dessas instruções será executada. Eu posso enxugar esse programa fazendo como? Vamos separar esse maior daqui. Em vez de dizer que maior é igual a nil, posso, por exemplo, dizer que maior é igual a A. Eu chuto que maior é igual a A. Aí o que eu faço agora? Em vez de eu fazer esse monte de teste, eu testo. O B é maior do que maior. Se o B for maior que maior, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o maior é igual a B. O maior recebe B, vamos falar assim. Então o maior recebe A. Se B for maior, agora o valor que está aqui em maior é o valor de A. Mas se B for maior ainda, eu vou dizer que agora o maior é o B. Posso tirar isso aqui tudo. E posso fechar já o meu if. O que acontece então? Das duas uma, ou maior é igual a A, ou maior é igual a B. E o que vai acontecer aqui agora? Agora eu ainda tenho o valor C para testar. Então eu posso testar if C maior do que o maior, então e eu posso apagar esse cara todo aqui. O valor de maior ou é A ou é B, quem tiver sido avaliado como maior primeiro. Se o C vencer agora, eu digo que o maior é igual a C. Pronto, enxuguei meu código. Então agora eu tenho esse código bem mais enxuto que me permite achar quem é o maior. Vamos ver se funciona? Vamos lá. Então eu tenho que continuar dando 50, ok, deu 50. Agora eu vou voltar aqui para 5. Voltar a testar. Voltou a dar 20, que é o maior, que é o A que está ali em cima. Então aqui em cima tem o 20, ok. E para finalizar o teste, vamos tirar aqui o 0 e vamos ver se agora dá 10. Eu executei o exemplo errado, o exemplo 3, vamos voltar a executar o exemplo 4, e ele deu 10. Ok, então o código está funcionando perfeitamente. Então essa é a nossa estrutura de seleção. A gente viu a seleção de dois ramos, a seleção de um ramo só, que é o if sem o else. Mas eu tenho agora uma missão um pouco mais
elaborada. Vamos supor que eu queira, eu vou deixar esse código aqui, vou deixar esse código aqui comentado. Eu não mencionei para vocês, mas se eu digitar assim, traço, traço, colchete, colchete, eu crio um comentário multilinhas, um comentário de bloco. Eu coloco aqui fechando, né, com colchete, colchete, e esse código todo aqui está comentado. Tá? O que eu vou fazer? Vou fazer um segundo caso aqui agora. Vamos supor que eu tenha N valores. Vamos criar uma tabela que contenha os meus valores. Tá? E essa tabela vai ter os seguintes valores. Vamos começar com o nosso 2, o 10, o 5, e aí vamos continuar com 6, com 20, com 15, com 7. Tá bom, por aí. Então eu tenho aí 7 valores. E aí, naturalmente, agora eu desejo saber quem é o maior dentre esses 7 valores. Ora, imagine que eu pego um código desse aqui e vou colocando novas condições aqui. Então, em vez de eu agora testar se o maior é igual a A, eu vou usar a sintaxe de, vamos chamar isso aqui de V, só para ficar mais curto. E aí vamos chamar V1, V2, V3, então o que eu estou fazendo? V1 é esse valor aqui, V2 é esse valor aqui, V3 é esse, até V4, V5, V6, V7. Tá? Beleza, só que o que acontece? Eu não vou ficar repetindo esse código 7 vezes. Imagina que eu tenha 100 variáveis, imagina que eu tenha 1000 posições nesse meu array. Então eu não vou ficar repetindo esse código, não faz sentido. Por isso eu tenho a estrutura de repetição, que é feita exatamente para isso. Então eu pego o meu vetor, meu array, fico consultando ele linha a linha, e aí com isso eu vou verificando as posições do meu vetor. Tá? Então, fazendo isso aqui, o que eu posso fazer? Eu tenho meu vetor, em vez de fazer dessa forma, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que o meu maior é igual a V1. Vou apagar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte. O Lua tem dois tipos de comando para repetição. Na realidade tem três. Tem o for, tem o while e tem o repeat. Sendo que os dois que eu mais uso são for e while, tá? O repeat eu uso bem menos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos usar o for por enquanto para fazer a iteração na tabela. Então for i igual 1 até, aí eu vou dizer qual o tamanho da tabela, o tamanho de v, o número de elementos, do. Pronto, aqui está o meu loop for. Então o que acontece? I vai ser um indexador e eu estou fazendo com que essa variável i varie do valor 1 até o tamanho da tabela. E com isso o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu maior é igual a v i. Ok? Só que é o seguinte, só me interessa isso se ele for maior do que o valor já obtido. Então eu inicializei ele aqui fora com 1. Então já não faz sentido eu começar de 1 aqui dentro. Eu vou testar a partir do 2. E aqui dentro eu vou fazer aquele teste que eu estava fazendo antes. If. Então vamos lá. V i maior do que o maior. Então maior igual a VI. End. Pronto. E lá no final eu posso voltar a dar meu print maior, que ele tem que ser quem é o maior do array. Então pronto. Então em vez de eu repetir 7 vezes, 100 vezes, 1000 vezes o código, eu aqui estou fazendo com que o código se repita quantas vezes eu precisar. E o número de vezes vai ser o tamanho da tabela. Vamos ver se está funcionando. Então show de bola. Deu 10. Então, alguma coisa deu errado, porque ele deu 10, deve ter dado errado que eu não salvei o programa. Salvei agora. Pronto, agora deu 20. Então, olha só, eu comecei
com 2, 10, 5, 6. Quando chega no 20, quer dizer, ele vai chegar ao 2. Coloquei 2 aqui. For, o i vai começar no 2, então o V2 é o 10. Se 10 for maior que o maior agora é o 2, porque eu acabei de ler, então eu vou trocar. Então o maior passa a ser o 10. E aí, para o próximo, aí ele vai, termina aqui, chega e volta. E aí, agora o i igual a 3 e o maior é igual a 10. I igual a 3 é o 5. 5 é maior? Não. Então continua com 10. Pá, agora é 6. 6 é maior que 10, que é o meu maior? Não. Então continua. Agora o meu i é igual a 5. 5. Então quer dizer que o 20, né, o meu V5 é o 20. 20 é maior que 10? Sim. Então agora o meu maior é 20 e eu continuo até o final, está chegando 7. Com isso eu vou obter o meu resultado 20, que é o maior de todos, e aí eu tenho um algoritmo que faz o cálculo do número maior para qualquer array. Se eu quiser, inclusive, agora ficar adicionando mais valores aqui, vamos adicionar mais alguns valores. Beleza. Então eu não preciso mais nem alterar nada do código, que é só eu executar e ele vai dizer que o maior é o 203, tá? Se eu quiser tirar daqui para ver se está funcionando com outro valor, eu reexecuto, ele vai achar o maior 132, que já é esse aqui. Então agora, repara, eu parti de um código grande, que era limitado em apenas 2 opções, aumentei para 3 opções, depois eu enxuguei ele e agora estou com um código que executa para N opções. E aí eu consigo fazer um algoritmo que calcula o maior para qualquer caso, usando várias estruturas que a gente foi aprendendo, tanto de o array, que é a tabela, quanto a estrutura de sequência, que é essa sequência aqui, né? Primeiro esse cara, depois o for, dentro do for eu tenho o if eu tenho a seleção, que faz ele executar ou não, e a repetição aqui dentro. E com isso eu consegui executar meu programa. Então, gente, nessa parte aqui eu acho que está bom. Agora a gente vai continuar explorando outros assuntos para a próxima aula, e a gente nessa aqui fica por aqui. Um abraço.